Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35 diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, para que isso, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Versículo 40 diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes me curar, podes me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e toda a parte vinham ter com ele. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que no nome de Jesus ela possa ser, ó Deus, o alimento que todos nós precisamos nessa noite. No nome de Jesus, amém. Irmãos, na nossa vida, as escolhas que nós tomamos, todas as decisões que nós tomamos, a bem da verdade que elas são, na maioria das vezes, elas são direcionadas por conselhos. Conselhos que nós recebemos. É bem certo, como a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Esse texto, ele é uma grande verdade. Por quê? Porque o projeto, a decisão, o que nós temos que decidir para o nosso futuro, se não for mediante um conselho sábio, se não for mediante um conselho que vai nos levar a prosperar nessa decisão, se a gente der um passo para frente, se a gente tomar uma decisão errada na vida, nós andamos 5 para trás. É ou não é verdade? Tem muita gente que acerta um passo, acerta uma decisão e dá um passo na vida, mas lá na frente erra e volta 10 quilômetros para trás. Por quê? Porque ouviu o conselho errado. E aqui, irmãos, Jesus, ele está diante de uma realidade. E a realidade que eu quero falar nessa noite é sobre a realidade da oração. Vou falar mais um pouquinho sobre a realidade da oração. Jesus, ele se encontrava, a Bíblia diz que ele se encontrava em um lugar deserto. E nesse lugar deserto, ele se retirou para orar. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Essa era mais ou menos a terceira vigília da noite, que era por volta de 3 horas da manhã. Então ele estava orando de 3 horas da manhã até as 6 da manhã, aproximadamente. E é o momento em que Pedro, com outras pessoas, chegam até ele, o encontram. E então ele diz assim: Mestre, Senhor, as pessoas estão te procurando, as multidões estão te procurando. E então Jesus fala para Pedro assim: nós não iremos ficar aqui, nós iremos para outras cidades, pois para isso eu vim, para pregar o evangelho a elas. E então, aqui nós vemos uma clareza sobre conselhos. Cristo estava na presença do Pai orando. E Pedro, ele representa aquele conselho que vem para tirar a gente do foco. Aquele conselho que vem para roubar aquilo que é importante da nossa vida e trocar por urgências.
Jesus estava lá meditando em oração. Meu irmão, não existe ambiente melhor do que o deserto para você estar em oração, em meditação diante do Pai. E não existe conselho melhor do que o conselho do Pai Celeste. Sabe, irmãos, tem muita gente trocando o conselho do Pai por os conselhos que chegam até nós, como o conselho de Pedro. Qual era o conselho de Pedro? Mestre, as pessoas estão te procurando. Pedro representa essas urgências. Pedro representa em nossa vida essa correria. As coisas que nós precisamos atropelar a nossa agenda que já tínhamos marcado para resolver. Pedro representa aquele conselho que nós precisamos tomar em cima da hora. Sabe aquela decisão que nós precisamos tomar e ela tem que ser agora? Não existe isso, irmãos. Não existe aquele conselho, ou melhor, aquela decisão que tem que ser tomada agora. Sabe, é loucura, nossa, pensar que a decisão ela precisa ser tomada agora. Mas tem muita gente acreditando no conselho do Pedro e tomando a decisão agora. Sabe, Jesus ele ficou de 3 da manhã até as 6 orando. Ele estava lá meditando, meditação, orando, falando com o Pai, recebendo o conselho do Pai. E de repente chega alguém dizendo assim, não, esse conselho que o senhor está recebendo aí está errado. O senhor deve ficar aqui e acudir essas urgências. Quantas coisas na sua vida você tem deixado de observar aquilo que o Senhor tem dito para você, o conselho do Senhor, para observar as urgências que aparecem no meio do seu caminho? Quantas urgências têm aparecido no seu dia, roubado o seu tempo com o Pai? Quantas urgências, quantas correrias aparecem no seu dia a dia e tem roubado o seu momento de receber os melhores conselhos que você pode receber no seu dia? Jesus estava diante do Pai e o melhor conselho que ele estava recebendo era do Pai. E por isso ele falou, Pedro, para isso eu vim e isso eu vou cumprir. Isso é a postura de alguém que está recebendo o conselho da fonte certa e está tomando a decisão certa. Irmãos, quando você se coloca diante do Pai em oração, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca o conselho de Deus em primeiro lugar, sabe o que acontece na sua vida? Você ganha postura firme. Você ganha musculatura para dizer não. Você ganha, sabe, firmeza para lutar contra os instintos de urgência que aparecem na sua vida. Jesus ele barra o afoito de Pedro. Jesus ele barra aquela ação de Pedro imediata, porque tem que ser agora, porque tem que ir lá, tem que ser na correria. Jesus imediatamente para e diz assim, não, eu vou para outro lugar. Eu não vou atender essas pessoas porque são urgências e eu preciso cumprir o propósito pelo qual eu vim. Deixa eu te perguntar, você como pai, como mãe de família, você tem cumprido o propósito pelo qual você assumiu essa responsabilidade? Você como filho, você tem assumido o propósito e tem assumido a responsabilidade como filho? Você tem tomado essa postura? Jesus, ele era aquele que veio para salvar toda a humanidade. Então Jesus, ele precisava assumir a postura de quê? De salvador da humanidade. E aí eu te pergunto, na sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua responsabilidade de propagar o Evangelho, de levar a boa notícia, com qual firmeza você tem tido essa postura? Com qual firmeza você tem dito não às urgências que aparecem na sua vida, para dizer sim aos propósitos de Deus na sua vida? Sabe o que nos dará essa firmeza? Será o conselho do Senhor. E o conselho do Senhor, irmãos, nós só receberemos quando nós estivermos no secreto com o Pai. O conselho do Pai, nós só recebemos se estivermos com o Pai. O conselho do Pai, nós não iremos receber no meio da multidão. O conselho do Pai, nós não iremos receber
não iremos receber na correria do dia a dia. O conselho do Pai será prioridade para o Pai. Nós precisamos entender algo, irmãos. Não é Deus quem precisa de nós, e sim nós quem precisamos de Deus. Nós é que precisamos do Senhor. Nós é que precisamos estar diante dEle. Nós é que precisamos nos achegar a Ele. Jesus estava com uma concorrência gigante. Muitas pessoas indo até Ele. Jesus estava com uma concorrência gigante. Imagino que até altas horas da noite, Jesus estava sendo procurado. E de manhã cedinho, Jesus já estava sendo procurado. E então ele desenvolve um método: orar de madrugada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a correria da vida, quando as urgências da vida te apresentam assim, dizem assim, as 24 horas do seu dia estão todas lotadas, qual é o escape que você arruma para estar com o Pai? É a hora do seu almoço? É na última vigília da noite? É às 6 horas da tarde, quando você chega, que os seus pés estão até latejando dentro do seu calçado? Qual tem sido o escape que você tem achado para falar com o Pai? Jesus, 100% divino, mas 100% homem, também havia cansaço. Nós podemos citar o momento que ele dorme dentro do barco, tamanho era o cansaço. Mas o mestre, ele encontra na madrugada o escape para estar com o Pai. E aí eu te pergunto, Jesus sendo Deus encontra um escape para estar com o Pai. Você como simples servo, eu como simples servo, como simples discípulos que somos, temos encontrado escape para estar com o Pai? As multidões não pararam a intimidade que Cristo tinha com o Pai. Sabe por quê? Porque Cristo sabia que quando o conselho do Pai para, a firmeza acaba. Sabe, irmãos, quando o conselho do Pai para sobre a sua vida, sabe o que acontece? A sua firmeza diante do propósito eterno de Deus para a sua vida, para. Sabe, as pernas bambeiam. Sabe, a firmeza que você tinha já não tem mais. Quantas pessoas estão vacilando a sua fé nesses dias de tribulação? Irmãos, eu falo por mim, que dias difíceis estão sendo esses? Que momentos difíceis estão sendo esses? Momentos de incerteza, é ou não é verdade? Momentos que você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que vai acontecer no amanhã, você não sabe o que vai virar, e aquilo te gera um turbilhão de pensamentos negativos. Eu não sei você, mas eu também sou tentado a ter esses pensamentos, sou tentado a viver, e a gente fica naquela luta. E imagina se não tivermos o conselho do Pai, imagina se não estivermos no momento de intimidade com o Pai. Onde estará a nossa firmeza na fé? Onde estará a nossa firmeza diante do propósito eterno do Pai? Onde estará a nossa musculatura cristã, a nossa espiritualidade? Aonde estará quando o inimigo, quando a urgência bater a nossa porta? Cristo estava bem nutrido, Cristo estava munido, por quê? Porque estava diante do Pai. Sabe, irmãos, Ele sendo Deus estava diante do Pai. Nós sendo filhos, nós precisamos entender que somos muito mais dependentes do que Cristo era do Pai. E Ele diz, Pedro, eu vou para outras cidades, porque para isso eu vim. E é interessante que no meio desse processo tem as multidões. Sabe, irmãos, as multidões só estavam atrás de Jesus, porque Jesus fazia milagres. As multidões só estavam atrás de Jesus, porque Jesus as curava. As multidões só estavam atrás de Jesus, porque Jesus estava saciando a fome delas, estava curando as enfermidades delas, e estava expulsando os demônios delas. Sabe, não que seja errado procurar o milagre diante do Pai. Não que seja errado procurar as bênçãos diante do Pai. Mas há um texto na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo somente nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, era assim as multidões que seguiam a Cristo. Pessoas que estavam esperando dele somente nesta terra, somente nesta vida. E aí, eu te faço uma pergunta. Diante do trono de Deus, diante da presença do Senhor, como é que você deseja ser lembrado? Como um indivíduo que está misturado no meio da multidão, sem identidade alguma, ou como alguém que é íntimo do Pai? Como é que você quer ser lembrado? Para aquelas pessoas, elas não queriam saber como Jesus se chamava, e elas estavam pouco se importando se Jesus as conhecesse. O que elas queriam era ver milagres acontecendo. Aquelas pessoas estavam um pouco se lixando com a intimidade que elas teriam com Jesus. Elas estavam um pouco se lixando, o que elas queriam ver era milagre acontecendo. Mas diante do trono da graça, como é que nós queremos ser reconhecidos pelo Pai? Jesus mesmo disse, naquele dia chegarão diante de mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus falou assim, eu vou virar para eles, vou dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, gente, Jesus não está preocupado, e ele não está querendo ter intimidade com quem quer fazer parte da multidão. Jesus, ele não está querendo se relacionar com quem está diante dele somente para tocar nas mãos dele e receber bênçãos dele. Mas Jesus está disposto a vir limpar e purificar novamente quantas vezes for necessário aqueles que no seu coração estão dizendo, eu sou tão falho, sou tão pecador, mas eu quero ser íntimo de Deus, eu quero estar perto de Deus, eu sou uma pessoa, oh Deus, eu preciso tanto, mas eu não quero me afastar, eu sou tão dependente. Eu caio, eu falho, mas Deus, eu preciso estar diante do Senhor, eu quero estar na tua presença. Aquelas pessoas mais uma manhã concorriam para ver quem seria a próxima a receber o milagre. Aquelas pessoas concorriam para tentar ser a próxima a receber o milagre. Mas o que Cristo tinha para elas, e Cristo deixa claro, ele que tinha para elas vida eterna. Propósito eterno, e é isso que ele tem para todos nós, irmãos, uma vida de intimidade, não somente nesse tempo, mas para toda a eternidade. Mas a multidão é aquele tipo assim, ó, eles querem o pão, mas eles não querem ter parte com Cristo. Eles querem o vinho que traz alegria, mas eles não querem o vinho novo. Essa é a multidão. Eles querem que os seus espíritos imundos saiam deles, mas eles não querem sair das práticas que atraem os espíritos imundos. Eles querem que Deus abençoe o caminho deles. Deus abençoa o meu caminho. Deus abençoa a minha caminhada. Mas jamais querem andar no caminho de Deus. A multidão está disposta e ela clama pelo milagre. Mas é a mesma multidão que não pensa duas vezes em dizer, solta Barrabás e crucifica Jesus. Essa é a multidão, irmãos. Essa é a multidão. É aquele número gigante de pessoas que estão ali simplesmente para ver coisas acontecerem, para ver sinais acontecerem, e somente isso, e só isso basta. E para estas, Jesus, ele falou, e ele deixou bem claro na sua atitude, vocês até podem receber de mim os meus milagres, mas vocês não me terão por muito tempo, porque eu estou indo para outro lugar. Quem é discípulo me segue, quem é multidão vai ficar aqui murmurando, dizendo assim, ai tadinho de nós, ele não curou a gente. Para a multidão, a atitude de Cristo é, estou indo para outra cidade
fazer o que eu fui chamado para fazer. Quem é discípulo vem, quem é multidão fica. Está entendendo, irmãos? É assim o comportamento de Cristo com as multidões. É assim o comportamento de Cristo com aqueles que querem fazer parte desse grande grupo, que não quer se comprometer com o reino dele, que não quer se comprometer com a vinda e vida dele em nós. É assim que Cristo tem atitude. E aí, no meio desse processo, no meio dessa caminhada, nós começamos e encontramos a história de um homem. A Bíblia não faz questão de falar o nome dele, somente o chama pela sua doença. É interessante, gente, que os evangelhos, eles estão preocupados, e eles não escrevem, e eles não relatam todos os milagres que aconteceram. João, o apóstolo João vai dizer que se pegasse todos os livros do mundo para escrever os feitos de Jesus, todos os livros do mundo seriam insuficientes para que se escrevesse tudo que Cristo fez. Ou seja, os evangelhos, eles relataram alguns milagres específicos para que o evangelho fizesse sentido para nós. Amém, irmãos? Agora, pense, a Bíblia está dizendo aqui, nós lemos na sequência, que Jesus ele foi por toda a Galileia. Ele foi por toda uma região, por todo um estado, andando, caminhando e anunciando o evangelho. Mas no ponto de vista dos evangelistas, e aqui de Marcos, essa história desse moço chama a atenção. A história desse leproso chama a atenção. É interessante, irmãos, que lepra era uma doença dentre as comuns que tinham na época, era uma doença normal, mas esse leproso aqui, ele é capaz, no meio de uma multidão, de chamar a atenção. E a atitude que ele tem é muito interessante, irmãos, porque ele tem uma atitude peculiar. A atitude dele é chegando, se ajoelhando e rogando a Cristo. É assim que Marcos diz que ele chega. E aqui, nós pegamos a lepra. E a lepra, ela não é somente uma doença, mas ela é um monte de doencinhas que vai dando na pele da pessoa e que culmina na lepra. Então a lepra, ela é um resultado de um monte de pequenas doenças de pele que resultam em feridas gigantescas, que é a lepra que a gente vê na Bíblia, enfim, que a gente vê em filmes, quando a gente assiste filmes de época, a gente vê aquelas pessoas totalmente desfiguradas. E é interessante que a lepra, assim como o pecado é na vida do crente, como a iniquidade é na vida do crente, é um monte de doencinhas, é um monte de atitudezinhas erradas que nós temos, e aí, de repente, está uma grande ferida, e nós chamamos ele de pecado, e nós chamamos ele de morte, cheiro de morte, nós chamamos ele de está me afastando de Deus. Assim como a lepra excluía quem a tinha da sociedade, assim é o pecado na vida do indivíduo, exclui não somente da sociedade, mas exclui de um relacionamento com Deus. A lepra, tão parecida com o pecado, cheira mal, assim também é o pecado na vida do homem e da mulher, cheira mal ao ponto que ele mesmo fica envergonhado de se aproximar. E era esse o resultado que aquele homem tinha e carregava no seu corpo. O resultado de uma doença que fede. O resultado de uma doença que ninguém quer chegar perto. O resultado de uma doença que todo mundo exclui, até os da sua própria casa o exclui. Esse é o resultado que aquele homem tem. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele se achega a Cristo. E sabe por que ele se achega a Cristo? Porque ele reconhece que ele é um leproso e que somente Cristo pode limpá-lo de sua lepra. Meu querido, minha querida, nessa noite eu quero dizer para você, o seu pecado, por mais que cheire mal, por mais que esteja insuportável, por mais que afaste as pessoas de você, deixa eu te falar uma coisa, a melhor atitude que você pode ter é de se aproximar de Cristo, é de reconhecer o quanto Ele pode limpar essa sua lepra, chamada pecado, o quanto Ele pode te purificar.
o quanto Ele pode fazer você cheirar bem novamente. Mas tem muitos que ainda insistem em praticarem esse texto que eu vou ler aqui, que está em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Havia muitos leprosos, irmãos, havia inúmeras doenças, mas aquele leproso reconheceu: eu sou um leproso, e só Cristo pode me limpar. O pecado, tanto quanto a lepra, é da mesma maneira. Muitos pecam, ou melhor, todos pecam, mas só recebem a purificação, a remissão, o sangue que lava. Só recebe aquele que reconhece, aquela que reconhece, diz assim: eu sou tão leproso, eu estou tão mal, mas só Cristo é que pode me limpar. Tem muita gente leprosa, mas quem recebe o milagre, somente aquele que entende que está leproso. No meio de uma multidão, alguém chamou a atenção, sabe por quê? Porque reconheceu o seu erro, ou melhor, a sua enfermidade, a sua doença. Sabe, meu irmão, se eu posso chamar o pecado de uma doença, só vai ser curado deste mal aqueles que reconhecem que estão doentes. Por isso Cristo disse: eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. É interessante que parece ser controverso essa afirmação de Jesus, mas é uma grande verdade. Tem muita gente que vai no médico, e o médico diz para ele: você precisa se tratar. E a pessoa sabe o que faz? Entra aqui e sai aqui, e não se trata. É ou não é verdade? Tem muita gente doente, que sabe que está doente, mas que não reconhece que precisa de ajuda e que precisa se tratar. Da mesma maneira é o pecado. Por isso Jesus falou: eu vim para quem está doente. Mas como assim? Todos estão doentes, todos pecaram. Quem reconhece que pecou. Eu vim para os que reconhecem que pecaram. Eu vim para os doentes que se veem doentes, que precisam da minha ajuda. É para esses que eu vim, porque todos estão contaminados com o pecado. Mas eu vim para aqueles que reconhecem que precisam, que dependem de mim. Existe um grande abismo, irmãos, entre sermos pecadores e entre reconhecermos que precisamos da ajuda do Pai, que precisamos do sangue do Senhor nos lavando. E aquele homem entendeu. E o segundo passo que ele deu foi se humilhar. Ele se ajoelha. Uma coisa, gente, ele não podia estar ali porque havia muitas pessoas, mas ele estava. E ele não somente vai ali, ele se ajoelha. Sabe o que ele faz? Ele se prostra diante do Senhor. Sabe, irmãos, uma coisa que às vezes nós como cristãos não temos feito é nos prostrar diante do Senhor. Sabe, Deus, Ele é o nosso amigo, mas nós não podemos perder a ideia de que Deus é o nosso Senhor. Sabe, nós temos que tratar o Senhor com intimidade, porque Ele diz: já não vos chamareis de servos, sim de amigos. Mas nós precisamos entender que mesmo sendo amigos de Deus, nós precisamos nos submeter à mão poderosa de Deus. Sabe, nós vivemos um tempo, uma geração, e eu não tenho dificuldade com isso em questão ao português, eu não tenho dificuldade com isso, eu não tenho dificuldade com palavras, mas a dificuldade que eu acho é o que eu vou falar aqui agora. Eu não tenho problema nenhum em alguém falar com Deus, chamar Deus de você, eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é o que está por detrás disso. Nós estávamos acostumados na geração passada a chamar o nosso pai e a nossa mãe de senhor e de senhora. E da mesma maneira nós estamos acostumados a chamar Deus de Senhor. Mas agora a nossa geração e a geração dos nossos filhos estão dizendo assim: você pai, você mãe. E isso tem sido traduzido também no relacionamento com Deus. O que nós vemos hoje, irmãos, e eu vou falar, está tendo uma quebra de autoridade dentro dos lares. Por quê? Porque os filhos já não respeitam os pais mais. Por quê? Porque estão tratando os pais de igual para igual. A filha olha para a mãe e fala assim: você não... Porque está tratando a mãe de igual para igual. Esqueceu que a mãe é mãe.
Antes de ser amiga, a mãe é mãe. Antes do pai ser amigo, o pai é pai. Ele exerce a autoridade. Então não é somente o português que mudou, mas a intenção do coração dos filhos também mudou. Porque agora os filhos não tratam os pais mais como uma figura de autoridade, mas tratam os pais como alguém igual, alguém semelhante. Não é. E eu preciso falar isso. Porque as pessoas também têm traduzido isso no seu relacionamento com Deus. E tem tentado tratar Deus de igual para igual. Meu irmão, Deus, Ele é seu amigo, mas Ele não é o seu semelhante. Há uma ordem e nós precisamos respeitar essa ordem. Ele é Senhor. A Bíblia diz, se confessares Ele como seu Senhor e crer no seu coração, você será salvo. Você precisa reconhecer Deus como o Senhor. Como eu digo e reafirmo, eu não tenho nenhum problema com falar você, enfim, não tem problema com isso. Mas eu tenho problema com a intenção que está por detrás do coração. Como eu não tenho problema nenhum em ver a atitude desse homem se ajoelhar, eu não tenho problema nenhum em orar em pé, orar de joelho, orar sentado, orar deitado, eu não tenho problema nenhum com isso, irmão. Mas o problema que eu tenho é a intenção que está por detrás da minha ação. E quando eu falo de se humilhar, eu falo muito mais do que se ajoelhar diante do Senhor, eu falo de se prostrar diante do Senhor. Eu não falo simplesmente numa atitude de me ajoelhar, humanamente falando, mas eu me falo de ter um coração prostrado diante do Pai. E eu preciso falar isso porque esse homem fez. Por que ele chamou tanta atenção? Porque ele fez algo que ninguém estava fazendo. Sabe, se em meio aos muitos leprosos, você quer chamar a atenção do Pai, entenda, faça o que ninguém está fazendo. Se você quer chegar em Deus, em um lugar que ninguém ainda não chegou, faça o que ninguém ainda fez. Sabe, se você quer ter intimidade com o Pai, como ninguém nunca teve, faça o que ninguém está fazendo. Às vezes nós estamos repetindo um comportamento que todo mundo está fazendo e esperamos ter um resultado diferente do que todo mundo está tendo. Às vezes você vem na igreja e você diz assim, não senti a presença de Deus, a igreja está fria. A igreja está, nosso Deus, peraí. Está vendo? Às vezes a gente pega o comportamento do outro, pegamos a atitude do outro e tentamos nos engoblar. Está vendo que isso é atitude de multidão? Eu sou parte. Eu sou o indivíduo, estou misturado aqui, a igreja está fraca. Não, a igreja não está orando. Mas e eu? Tinha um monte de leproso, mas ele foi o único que chegou e se ajoelhou. Porque ele queria realmente. Sabe, irmãos, e aqui eu faço um apelo. Se nós queremos ver uma mudança em nossa geração, não vai partir de outras pessoas. Deus não vai levantar outros. Deus está nos chamando. Deus não vai te trocar de família para ver um avivamento dentro da sua casa, meu irmão. Deus não vai simplesmente tirar aquelas pessoas do seu caminho e colocar outras pessoas perfeitas. Não existe isso. Mas talvez esse incômodo que você está sentindo é Deus te chamando a atenção, dizendo assim, ei filho, se prostra. Ei filho, reconheça a minha grandeza na sua vida e você verá o sobrenatural. Porque a resposta de Jesus para ele foi, eu quero, fica limpo. E imediatamente, irmãos, ele ficou sarado. Imediatamente, isso é o poder de Deus na vida daqueles que reconhecem que são pecadores e precisam dele e que se prostram diante dele. E eu finalizo dizendo, irmãos, oração para tomar as escolhas certas. Multidão, lugar mais longe que elas vão conseguir chegar é receber bênçãos de Jesus, jamais ter intimidade. E, por fim, eu finalizo dizendo, o leproso só deixou de ser leproso porque recebera, ou melhor, teve a humildade de se reconhecer leproso e se humilhar diante do Pai. Eu quero te convidar a se colocar de pé.
Se de tudo que eu falei nessa noite, meu querido, minha querida, e eu falo com todo amor, com todo carinho, se de tudo que eu falei nessa noite, você não absorveu nada, eu quero que você absorva uma coisa somente. Eu preciso estar pertinho do Pai. Eu preciso estar diante do meu Senhor. Aconteça o que acontecer, eu preciso estar diante dEle. Eu preciso estar próximo dEle. Pai, no nome de Jesus. Uma oração, uma multidão e um leproso, Senhor. A Deus, Senhor, nós queremos fazer parte daquele grupo de pessoas que se percebem necessitados, dependentes de Deus. Senhor, nós queremos fazer parte daquele grupo de pessoas que estão dispostos a se prostrar e se humilhar diante do Pai. Senhor, nós queremos fazer parte daquele grupo de pessoas que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, Senhor, continuam, Pai, correndo para os Teus braços. Senhor, nós queremos estar do lado, Pai, que no dia, na eternidade, quando a trombeta, a última trombeta soar, nós queremos estar do lado, Senhor, daqueles que o Senhor dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai. Nós queremos estar do lado, ó Pai, do lado onde o Senhor conhece cada um pelo nome. Nós queremos estar do lado de onde o Senhor chama todos pelo nome, todos atende, porque com cada um há uma individualidade do Senhor. É desse lado que nós queremos estar, Pai. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a pertencer ao grupo, ó Deus, deste homem de Marcos 1,40, Senhor. Nos ajuda a pertencer, ó Deus, a esse grupo, ó Pai, que reconhece as suas feridas, que reconhece a sua impotência, a sua incapacidade. Nos ajuda a estar desse lado, Espírito Santo. E eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza, Senhor, eu tenho certeza que vai se levantar um exército poderoso, um exército forte de homens e mulheres, filhos e filhas, que estão muito mais preocupados em dar ouvidos ao conselho do Pai, do que se apegar às correrias, às urgências dessa vida. Por isso nós oramos, Pai, Espírito Santo, que mesmo em meio a essa toda turbulência, o Senhor venha ministrar sobre nós a Tua paz, que excede todo o entendimento, no nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor, o Deus de paz, possa guardar no coração de vocês essa verdade. Uma oração: estou fora de uma multidão e sigo no caminho que aquele leproso seguiu. Um caminho de reconhecimento e de prostrar-se diante do Pai. Amém? Erga sua mão. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus estejam sobre todos. E todos digam assim comigo: a paz do Senhor Jesus. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia.